Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do segundo ano do ensino médio, uma aula sobre análise combinatória. Análise combinatória a gente começa falando, quando a gente fala de análise combinatória, a gente começa falando pelo princípio fundamental da contagem. O que seria o princípio fundamental da contagem? É a forma que você tem de calcular, de você contabilizar possibilidades. Então, no princípio fundamental da contagem, a gente vai analisar duas possibilidades. Você pode realizar, pode ocorrer um acontecimento, certo? O acontecimento A, de N maneiras distintas, tá certo? É importante que nessa primeira análise aqui a gente vai considerar algum acontecimento, ele vai ocorrer de N maneiras distintas, tá certo? E para cada uma dessas maneiras desse evento a ocorrer, um evento B, certo? Pode ocorrer de N de Maria, N maneiras distintas, tá certo? Então nós temos dois acontecimentos, o acontecimento A e o acontecimento B, tá certo? Dois acontecimentos. O acontecimento A, ele pode ocorrer de N maneiras distintas. O acontecimento B, de N maneiras distintas, ok? E o que vai acontecer? Se existem essas duas possibilidades aí, desses dois acontecimentos A e B, com N e N maneiras distintas, então a quantidade de possibilidade de ocorrência dos acontecimentos A e B, tá certo? Acontecer um e depois acontecer o outro, tá certo? É dado pelo produto, tá certo? Vão acontecer os dois, acontece o A e acontece o B, tá certo? Então, a quantidade de maneiras que nós temos de ocorrer esses eventos, esses acontecimentos A e B, é o produto, tá certo? N vezes M, tá certo? A essa forma de você contabilizar esses acontecimentos A e B, a gente dá o nome de princípio fundamental da contagem, tá certo? Então, é a forma que você tem de calcular, uma sequência de acontecimentos, um conjunto de acontecimentos, A e B, um com N maneiras e outro com N, tá certo? Professor, muito confusa essa definição aí, É muito simples. Por exemplo, eu vou colocar alguns exemplos aqui, mas só para a gente ter a ideia. Por exemplo, você vai viajar, você vai fazer as suas malas, leva ali 2, 3 calças, tá certo? 3 calças, 2 pares de sapatos, 5 camisetas. De quantas maneiras, aliás, vamos tirar o sapato, vamos deixar só as calças e as camisas, depois a gente fala no sapato. Então, 3 calças, 5 camisas, certo? De quantas maneiras você pode se vestir? Usando 3 calças e 5 camisas. O acontecimento A seria se vestir com alguma das camisas, tá certo? Então, eu tenho aqui vestir-se com uma camisa, seria o acontecimento A. Quantas maneiras eu tenho? 5, tá certo? O acontecimento B, vestir-se com alguma calça. Quantos acontecimentos eu tenho? 3. Então, de quantas maneiras eu posso me vestir com apenas uma, tá certo? Camisa e uma calça. Tá certo? Por isso são diferentes. Se você usa uma camisa, você não vai. A gente está considerando que você não vai usar outra. Não vai botar uma camisa por cima da outra, tá certo? Então, só uma camisa, só uma calça, tá certo? Se você usa uma, você não vai usar a outra. Não vai dar para usar as duas ao mesmo tempo, tá certo? Então, as maneiras que você tem, a quantidade de maneiras que você tem de usar uma camisa e uma calça, seria o quê? Seria a multiplicação. 5 vezes 3, 15. Tá certo? Para esses dois acontecimentos. Professor, se tivesse o sapato, se tivesse os tênis, aí você faz a multiplicação também. Para camisa e calça, você tem 5 vezes 3, 15. E se você tivesse 2 pares de sapatos, você multiplicaria também pela quantidade de sapatos. Então seria 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Então você teria 30 maneiras, considerando 2 sapatos, 5 camisas e 3 calças. Você teria 30 maneiras de se vestir, tá certo? Para cada
calça, você teria 5 camisas, então 5 mais 5 mais 5, 15. E para cada sapato, né, ou tênis, né, 2 pares, você tem 15 para um tênis, dessa conjunto de camisa e calça, e mais 15 para o outro, tá certo? Então você teria 30 possibilidades, ok? Então ficou clara a ideia do princípio fundamental da contagem, né? Quando a gente tem possibilidades que a gente vai calcular, né? Um conjunto de usar essas possibilidades de acontecimentos A, B, você pode ter A, B, C, D, você vai multiplicar essas possibilidades, né? Cada acontecimento aí vai ter uma quantidade de maneiras que ele vai ocorrer, de maneiras distintas, e aí você multiplica essas maneiras que ele tem de ocorrer, tá certo? Vamos aos exemplos para ficar mais claro? Bom, pessoal, então vamos ao nosso exemplo. Nosso exemplo, nós temos aqui escolher um sanduíche, certo? Então, o exemplo é a escolha de um sanduíche. E para fazer essa escolha, nós temos as seguintes opções. A escolha do pão, pode ser tradicional, integral ou australiano. O recheio do sanduíche, né? No caso, seria o tipo de proteína. Frango, queijo, carne ou vegetariano. E as opções de molho, tá certo? Queijo, alho, rosé, peixe especial, tá certo? Pergunta é, tendo essas 3 maneiras de escolher o pão, o recheio, né? Os acontecimentos que seriam a escolha do pão, do recheio e do molho, de quantas maneiras diferentes nós podemos montar um sanduíche? Então vamos lá. Seguindo a ideia do princípio fundamental da contagem, nós temos o quê? Nós temos 3 opções aqui, ó, para essa primeira possibilidade, tá certo? Então, essa daqui é a primeira, que são 3. Essa segunda possibilidade do recheio vão ser 4, tá certo? E a última, que é o molho, vão ser 5 possibilidades, tá certo? Então, como são opções distintas, tá certo? Então você pode usar o princípio fundamental da contagem aqui, ok? Escolhendo um pão, você não vai escolher outro, você só vai escolher um, né? E você escolhe um, o outro e o outro na sequência, tá certo? Então você tem acontecimentos aqui, ó. Acontece um, depois acontece o outro. Então você usa o princípio fundamental da contagem. Então o que vai acontecer? Basta, né? Seguindo o princípio fundamental da contagem, basta multiplicar. Então 3 vezes 4 vai ser 12. 12. 5 vezes 12 vai ser 60. Então, para esse tipo de opções que tem aqui nessa escolha desse sanduíche, nós temos 60 opções de sanduíches diferentes, tá certo? Usando uma opção aqui para o pão, uma opção para o recheio e uma opção para o molho, tá bom? Vamos a mais um exemplo? Bom, pessoal, vamos ao exemplo 2. No exemplo 2, né, nós temos aqui maneiras, né, de quantas maneiras podemos alocar. Primeiro, 5 pessoas em 5 cadeiras, tá certo? A ideia aqui é o seguinte, você vai primeiro, ó, selecionar os espaços, como se cada espaço desse aqui fosse uma cadeira, tá certo? A ideia é essa para a gente resolver o problema, para facilitar. Ora, se você tem aqui as 5 cadeiras, você vai olhar aqui para a primeira cadeira. Eu tenho 5 pessoas. Então, ó, quantas opções que eu tenho para botar uma pessoa nessa cadeira? Se eu tenho 5 pessoas, né, para ficar nessa cadeira, minha primeira opção é 5. Tá certo? Primeira cadeira aqui que eu vou selecionar. Quantas pessoas eu tenho que eu posso escolher para ficar nessa cadeira? 5. Tá certo? Beleza. Selecionei uma dessas pessoas, não importa qual. A cadeira já está ocupada. Próxima cadeira. Quantas pessoas vão ficar? Quantas pessoas podem ocupar essa posição, essa segunda cadeira aqui? Se uma pessoa dessas, não sei qual, já ocupou a primeira cadeira, então você não tem mais 5 pessoas disponíveis para ocupar essa cadeira. Você só tem 4 pessoas. Então aqui, ó, nessa segunda cadeira, você só tem 4 possibilidades, 4 pessoas que podem ocupar ela. Você vai escolher o quê? Então você tem 4 possibilidades, tá certo?
Dessas 4, alguma ocupou essa cadeira aqui, tá certo? Alguma ocupou essa cadeira, ok? E aí para a próxima, você tem quantas pessoas que eu posso escolher dessas possibilidades? Quantas eu posso escolher para ficar nessa terceira cadeira? Se aqui tinha 4, alguma dessas já se sentou, agora eu só tenho 3 possibilidades aqui, tá certo? 3 possibilidades, por quê? Porque tinha 4, aí ficaram só 3, dessas 3, alguma delas vai sentar aqui, tá certo? Seguindo a mesma ideia, para a próxima cadeira, se aqui também se sentou, uma dessas 3 já se sentou, então você só tem 2 possibilidades, tá certo? Dessas 3, algumas se sentou aqui, então não tem mais 3, tem 2 e essas 2 vão ficar aqui. E depois que você tinha 2 possibilidades para ocuparem essa cadeira, só ficou uma possibilidade, você só tem, depois de você ter colocado 4 pessoas, você só tem uma possibilidade aqui, tá certo? Então como é que vai ficar o cálculo? É só você multiplicar esses valores aqui, tá certo? 5 vezes 4, 20, 3 vezes 20, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Então você tem 120 maneiras de você colocar 5 pessoas em 5 cadeiras, tá certo? Você pensa fica mais fácil para você calcular seguindo essa ideia. Eu tenho 5 cadeiras, então eu vou escolher pessoas para colocar nessa cadeira. Nessa primeira, quantas opções eu tenho? Quantas pessoas eu tenho disponíveis para ocupar esse lugar? 5. Beleza, 5 está aqui. Supondo que uma dessas 5 ocupou. Para a próxima cadeira, quantas opções eu tenho? 4 pessoas, porque uma já ficou sentada. E você parte desse raciocínio. E você chega em 120 possibilidades aqui. Vou botar aqui possibilidades. Ok? Beleza. Então esse foi o primeiro, né? De quantas maneiras podemos alocar, que ficou faltando. Podemos alocar 5 pessoas em 5 cadeiras. B. 5 pessoas em 3 cadeiras. De quantas maneiras podemos alocar 5 pessoas em 3 cadeiras? A mesma ideia, tá certo? Você tem aqui 1, 2, 3. A gente sabe o seguinte, que se você tem 5 pessoas e 3 cadeiras, 2 pessoas vão ficar de fora, tá certo? Você não tem como você não tem como colocar 5 pessoas em 3 cadeiras. Vai ficar uma pessoa em cada cadeira. Você não pode botar mais de uma pessoa, ninguém cola de ninguém aqui, tá certo? Então, 2 pessoas vão ficar de fora. A ideia é a mesma do exemplo anterior, certo? Para essa primeira cadeira, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5, certo? Colocando uma dessas 5 nessa primeira, quantas possibilidades, quantas opções, quantas pessoas tem para ocupar a segunda posição aqui, a segunda cadeira? 4. E para a terceira cadeira, quantas possibilidades eu tenho? 3. Tá certo? Para por aí, porque não tem mais cadeiras, né? E as 2 pessoas que ficarem restantes vão ficar de fora. Então é só multiplicar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vai dar 20. 3 vezes 20 vai dar 60. Então aqui a gente tem 60 possibilidades. Certo? Então a gente tem 60 possibilidades para alocar 5 pessoas em 3 cadeiras, tá certo? Então pronto, pessoal. Esse foi o exemplo 2. Vamos agora para o exemplo 3. Pronto, pessoal. Vamos ao próximo exemplo, né? Exemplo 3. Quantos números de 3 algarismos, né, distintos, números com algarismos distintos, podemos formar com algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Vamos fazer aquela mesma ideia de colocar pessoas em cadeiras, tá certo? Então vamos fazer assim, ó. O número de 3 algarismos, ó, ele vai ter essas posições aqui. A posição da centena, da dezena e da unidade.
tá certo? É a mesma ideia, o mesmo raciocínio de colocar pessoas em cadeiras, tá certo? Então você tem aqui cadeiras, certo? Ou a posição dos algarismos, cada algarismo vai ficar alocado, né? Vai ficar sentado em uma determinada posição. Então, praticamente é o mesmo problema das cadeiras. E você tem aqui, ó, esses algarismos, tá certo? São algarismos distintos, tá certo? Isso é importante porque a gente consegue usar o exemplo das cadeiras, tá certo? A gente vai fazer um outro exemplo que os algarismos podem se repetir, aí a gente tem uma abordagem diferente, tá certo? Então, os algarismos são distintos, então a gente deve ver as opções. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, 5 opções para a primeira opção, para a primeira posição aqui, certo? Colocando, escolhendo um desses 5 para ficar nessa primeira posição, depois a gente vai ter o quê? Tirando 1 vai ficar 4, porque já foi ocupado esse primeiro lugar. E depois, desses 4, tirando uma opção para ficar nessa posição da dezena, vai ficar 3 opções para posição da unidade. Então, volta para aquele mesmo caso que a gente tinha, né? Só vai multiplicar aqui 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 20, vai dar 60, tá certo? Professor, parece o caso anterior. Notem que são situações diferentes. A gente estava falando de pessoas, 5 pessoas para ficar em 3 cadeiras, né? E aqui são algarismos, números que a gente vai formar. Então a gente tem 60 opções também. Os exemplos meio que eles se parecem, a linha de raciocínio é a mesma. São situações diferentes, mas o raciocínio é o mesmo, tá certo? Então esse foi o exemplo 3, vamos para o exemplo 4, que é parecido, só que aí os algarismos não serão distintos, a gente pode repetir algarismo. Bom pessoal, vamos ao nosso exemplo 4. Então no exemplo 4, né, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perguntas, podemos formar quantos números de 4 algarismos? Então, a ideia aqui é a mesma dos exemplos anteriores, tá certo? Você vai formar números com 4 algarismos. Então, ó, a gente pensa o seguinte, a posição em que os números vão ficar aqui, ó, seguindo aquela ideia das cadeiras. Cada posição aqui seria uma cadeira, tá certo? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade, tá certo? E aí o que vai acontecer? Aqui a gente tem que tomar o cuidado, né? Cada problema envolvendo princípio fundamental da contagem, a gente tem que analisar para não sair colocando o número e errar, tá certo? Porque o que vai acontecer? Nessa primeira posição aqui, né? Eu sempre gosto de começar por aqui. Nessa primeira posição, eu não tenho 7 opções aqui não, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Contando com 0 até aqui eu tenho 7. Eu não vou ter 7 opções aqui na primeira. Por quê? Se eu colocar o 0 na primeira posição aqui, que seria a unidade de milhar, né? Primeira casa aqui para me construir um número com 4 algarismos, o número ia começar com 0. E se ele começa com 0, ele não é um número de 4 algarismos, é um número de 3 algarismos. Elimina o 0, fica, digamos, 0, 276. É 276, tá certo? Então o 0 não pode ficar na frente, tá certo? Não pode colocar o 0 e esse 0 na frente iria compor um número de 4 algarismos, tá certo? Ele pode vir depois, pode ser 2760, ok? Aí pode, mas colocando o 0 na frente eu não posso, tá certo? Então, o primeiro cuidado que a gente tem é, desses 7 algarismos, eu não tenho 7 possibilidades para colocar aqui. Eu tenho apenas 6, porque o 0 não entra nessa primeira possibilidade, tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que no enunciado aqui, ele não fala sobre os algarismos serem distintos, tá certo? Então, no caso das pessoas, lá dos números distintos, quando você tira um, você vai diminuindo as possibilidades, porque você está tirando um, porque eles são diferentes. Então, colocando um aqui, reduz as possibilidades. Só que como aqui não menciona, então a gente entende, né, lendo o enunciado, que
eles podem se repetir, tá certo? Então eu posso, por exemplo, colocar 1111 é uma possibilidade? É, que ele não disse que os algarismos são distintos. 2222, né? 2233, tá certo? Estou repetindo o 2 duas vezes e o 3 duas vezes também. Então eu posso repetir algarismos. Então quando isso acontece, ó, eu vou para a próxima casa. Então aqui, na primeira eu não posso usar o zero, tá certo? Eu excluí a possibilidade do zero, né? Considerando as outras. Na segunda casa eu não tenho restrição nenhuma, certo? Vai contar o zero volta, né? O zero volta não, o zero pode entrar aqui, não tem problema nenhum. E o número que eu usei aqui, ele pode ser usado aqui também, já que não diz que os algarismos são distintos. Então você pode usar qualquer um desses aqui, tá certo? Então aqui a gente tem 7 possibilidades, tá certo? Por que 7 possibilidades? Porque o zero não tem restrição nenhuma nessa posição e o número que eu usei aqui, ele pode ser usado novamente. Digamos que aqui eu tivesse colocado um 2, por exemplo, um número começando com 2, ele pode voltar aqui também, tá certo? Então não tem restrição. E o mesmo vale para as outras casas decimais, tá certo? As posições aqui. O zero, se ele for usado ou não, ele pode voltar aqui. E o número que eu usei aqui, os 2 que eu usei aqui, eu posso repetir também aqui. Então não tem problema nenhum. Então aqui é 7. Aqui é 7. E aqui é 7 também. Ok? Então, usando o princípio da contagem, né, fundamental da contagem, você tem essas possibilidades para alocar os números aqui. É só multiplicar. E esse resultado aí vai ser 2000. Esse resultado aí vai ser 2058. Certo? Então, é essa linha de raciocínio. Exercícios envolvendo análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Muito cuidado. Não é só colocar os números e sair multiplicando, não. Você tem que analisar cada problema. Cada problema tem uma particularidade. Nos outros, a gente multiplicava e ia reduzindo as possibilidades. Aqui a gente só reduz a primeira, porque não pode começar com zero, e as outras todas voltam. Bom, pessoal, então, antes da gente terminar, né, a gente vai ver aqui um conceito importante que a gente vai usar nas próximas aulas, quando a gente falar de arranjo, de combinação. É importante a gente ver esse conceito. Qual conceito? Conceito de fatorial, tá certo? Fatorial de um número. Então, fatorial é o quê? A gente considera um número natural, tá certo? N pertencente aos naturais, isso aqui significa um número natural, com N maior ou igual a 2. Então a gente está considerando o número natural, ou seja, 2 ou maior do que o 2. 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. A gente define como fatorial de N, né? O fatorial de um número é representado pelo número e o sinal de exclamação, certo? Então o fatorial, quando a gente vê um número aqui e depois logo em seguida um símbolo de exclamação, é o fatorial desse número. Então, por exemplo, se aqui fosse um 2, era 2 fatorial. Se fosse um 3, 3 fatorial. Se fosse 10, 10 fatorial. Essa exclamação significa o fatorial do número, certo? 7 fatorial, 8 fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial é o produto, a multiplicação deste número natural, certo? Por todos os seus antecessores naturais. Então, é a multiplicação decrescente do número por todos os antecessores naturais dele. Tá certo? Até o número 1. Ok? Representando, né? N fatorial é o N vezes o antecessor dele. N-1 é o antecessor natural. N-2, o antecessor desse daqui. N-3, o antecessor desse. Vai fazendo isso até chegar no 1, tá certo? Como assim, professor? Aqui um exemplo, ó, 3 fatorial. 3 fatorial é o quê? O N é o 3, então é 3, N-1 é o 2, N-2 é o 1, até chegar no 1. Aí chegando no 1, pronto, a gente para. E aí multiplica. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. 4 fatorial, né? É a multiplicação do 4 por todos os seus antecessores naturais. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1,
multiplicando tudinho, dá 120, tá certo? Professor, fatorial é só isso, só isso. A gente precisa ver esse conceito, porque quando a gente estiver falando de arranjo de combinação, a gente vai usar. E saber manipular fatorial é importante para facilitar os cálculos, né? Muitas vezes não é necessário calculadora, você consegue fazer contas bem complicadas usando arranjo de combinação, só desmembrando, manipulando fatorial, tá certo? E uma coisa importante que a gente precisa saber quando a gente fala de fatorial é que o fatorial de 1 é 1, isso é tranquilo, né? Pra gente aceitar, né? Porque é uma definição, então é isso porque foi definido assim. E o zero fatorial também é 1. Professor, zero fatorial é 1? É uma definição, tá certo? A gente não questiona, vem desse jeito e a gente assume que é verdade. Professor, por quê? Para os cálculos poderem dar certo. Tem situações que a gente usa o fatorial e que se a gente não assumisse, se a gente não usasse essa definição de zero fatorial igual a 1, a gente teria problema. Então a gente assume que zero fatorial é 1 por definição e aí a gente consegue usar fórmulas que contenham fatorial. Tá certo? Então, fatorial é isso. A gente vai ver agora alguns exemplos manipulando fatoriais. Bom, pessoal, vamos aos exemplos de fatorial. Então, nós temos aqui algumas expressões envolvendo fatorial e a gente vai tentar simplificar, tá certo? O professor poderia desenvolver cada fatorial e fazer o cálculo? Poderia. A ideia aqui é a gente trabalhar as propriedades, manipular o fatorial para a gente não precisar fazer todos os cálculos, certo? Porque a manipulação facilita na hora de desenvolver a conta. Então, nessa primeira aqui, nós temos 10 fatorial dividido por 8 fatorial. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a parte de cima, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Desenvolvi até chegar no 8 fatorial. Por quê? Porque a parte de baixo é 8 fatorial. Certo? Que é um quociente, uma divisão, uma fração. Você tem fatorial em cima e embaixo. Você desenvolveu o termo de cima, o fatorial de cima, até chegar no valor daqui de baixo. Tá certo? E aí com isso você consegue, ó, simplificar, certo? O fatorial, 8 fatorial de cima com 8 fatorial de baixo. Por quê? Eu poderia desenvolver a multiplicação do 8 fatorial de cima e de baixo? Poderia. No final das contas, como você tem aí um quociente de fatorial em cima e embaixo, você consegue simplificar. Nesse caso, você pode simplificar. E o que vai sobrar é o quê? É só o 10 vezes 9 que dá 90. Então é uma conta que aplicando algumas propriedades, não. Manipulando fatorial você consegue resolver facilmente. Ok? Esse foi o primeiro exemplo. Letra A. Letra B, ó. Você tem 5 fatorial menos 4 fatorial. Então, ó, 5 fatorial é o quê? É 5 vezes 4 fatorial. Tá certo? Aqui não é uma divisão. Tá certo? Mas a gente consegue manipular também. Você tem 5 fatorial menos 4 fatorial. O que está aparecendo? Ó, quando você tem aqui uma subtração, uma soma, você não pode cortar. Mas você tem um termo aqui, aparecendo aqui e aqui, e uma subtração. Poderia ser uma soma também. Quando isso acontece, você pode, ó, simplesmente, para facilitar a sua vida, você pode botar em evidência. Então é 5 vezes, ó. Botei em evidência, tá certo? Botei em evidência aqui, deixa eu colocar logo em evidência. Botei em evidência o 4 fatorial aqui, tá certo? Eu tenho 5 e tenho 4 fatorial. Se eu botei em evidência o 4 fatorial, o que sobra é o quê? É o 5. Então aqui fica o 5 menos... Aqui tem o 4 fatorial. Só que lembrem-se que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 fatorial vezes 1, tá certo? 1 sempre não está multiplicando qualquer número. Então 4 fatorial é 4 fatorial vezes 1. Então quando você coloca em evidência esse 4 fatorial, o que sobra aqui é o 1. E aí você tem o que? Você tem 5 menos 1 é 4. Então é 4 fatorial vezes 4. Tá certo? E aí se você quiser desenvolver, você desenvolve. Você não precisa desenvolver o 5 fatorial todinho, depois o 4 fatorial todinho. Você desenvolve só o 4 fatorial. Eu já sei que a minha resposta vai ser 4 fatorial vezes 4. 4 fatorial é
24 vezes 4. Tá certo? Aqui 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 96. Então a minha resposta é 96. Tá certo? Fiz a conta. Sem precisar desenvolver o 5 fatorial todinho. O 4 fatorial eu precisei desenvolver só lá no final. E não precisei nem fazer a subtração desses dois fatoriais. Tá certo? Foi mais simples. Aqui, novamente, nós temos um fatorial. Um quociente de fatorial. Tá certo? Então a mesma ideia, ó. Aqui eu tenho 10 fatorial, eu vou desenvolver o 10 fatorial, só que não todo. Eu vou desenvolver até chegar onde? Até chegar no termo fatorial maior daqui de baixo. No caso aqui a gente tem dois. Tem o 7 fatorial e tem o 3 fatorial. Vou inverter a ordem, vou botar o 3 fatorial e o 7 fatorial aqui, ó. Ok? Quando você tem assim, dois juntinhos, 7 fatorial e 3 fatorial, isso aqui é uma multiplicação que tem aqui no meio, tá certo? Então é uma multiplicação, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou, logo de cara, eu vou simplificar do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Esse fatorial com esse fatorial, tá certo? Só que aí nós temos um problema, a gente tem o outro fatorialzinho aqui. E agora que eu simplifiquei esse fatorial com esse, eu não posso mais cortar fatoriais. Então aqui ficou o 10 vezes 9 vezes 8 e embaixo ficou o 3 fatorial. Como o fatorial 3 é pequeno, 3 fatorial é pequeno, eu vou desenvolver ele. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Desenvolvi o fatorial. Por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo simplificar termos que aparecem em cima e embaixo. Como assim, professor? Por exemplo, eu sei o quê? Que 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Não é 2 vezes 5, não é 10? E eu sei que 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Tá certo? Eu posso escrever o 9 como sendo 3 vezes 3 e o 10 como sendo 2 vezes 5. E eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar esse 2 daqui com esse 2 daqui. Certo? Posso simplificar esse 3 daqui com um 3 daqui. Então, o que vai acontecer? Ó? O 10, como era 2 vezes 5, se eu simplifiquei o 2, ficou só o 5 aqui. Ó. Facilitou a minha vida. O 9 era 3 vezes 3. Eu simplifiquei com 3 daqui. Então, ficou só o 3. E o 8 eu não fiz nada. Certo? Não fiz nada. E agora é fácil fazer a conta. É só multiplicar esses números pequenos. Ó. Vamos multiplicar. Ó. 5 vezes 8 dá o quê? 40. 40 vezes 3. 3 vezes 40, 120. Tá certo? Então, essa expressão todinha que se eu fosse desenvolver era um trabalho danado, você consegue simplificar e resolver, encontrar a solução só manipulando os fatoriais, simplificando, né, sem precisar fazer cálculos grandes, né, que aí 10 fatorial dá um número gigantesco. Você não precisa, você simplesmente vai simplificando para conseguir manipular. E a gente vai fazer isso muito quando a gente estiver fazendo combinação e arranjo. Tá certo? Então a gente tem essas simplificações aí. Ok? E o último a gente mistura, ó, esse caso e esse caso, né? Então, 5 fatorial. Primeira coisa, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Professor, por que você não parou no maior fatorial e sim no menor desses dois que tem aqui embaixo? Porque aqui não é uma multiplicação, aqui é uma soma, certo? Quando é a soma, eu não posso cortar. Não posso cortar o 3 fatorial de cima com o de baixo. Porque aqui você tem uma soma, uma subtração. Eu vou fazer assim, ó, vou colocar 2 fatorial mais 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Vou colocar o 2 fatorial em evidência aí. Tá certo? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui, botando em evidência 2 fatorial, fica 2 fatorial aqui fora, dentro dos parênteses. Aqui é 2 fatorial, a mesma coisa que 2 vezes 1, ó, lembrando desse exemplo. Então aqui vai ficar 1 mais... Aqui, botando em evidência 2 fatorial, fica 3. Certo?
Pronto, aqui isso está multiplicando isso que está aqui dentro. Posso simplificar este fatorial com este. 1 mais 3 é 4, então a gente vai ficar com 5 vezes 4 vezes 3, dividido para 4. Ó. Você consegue simplificar esse 4 de cima com o 4 de baixo. Ó. Simplificando, você vai ter simplesmente 5 vezes 3, que dá o quê? 15. Tá certo? Então essa conta todinha aqui, sem precisar desenvolver todo o fatorial, você chega na resposta que é 15. Só manipulando o fatorial. Professor, eu acho mais fácil, você pode dizer assim, eu acho mais fácil desenvolver. Quando é um fatorial pequenininho assim, ó, 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, até pode. Mas se fosse 25 fatorial dividido por 12 fatorial, 3 fatorial, e aí? Aí seria uma conta muito grande, você teria que fazer muito cálculo, tá certo? Então, é mais interessante quando você está trabalhando com material fatorial, manipular, certo? Quando está trabalhando com fatorial, manipular para simplificar, porque dependendo do fatorial que apareça aí, você vai ter muito trabalho, vai dar uma conta muito grande, tá certo? Então pronto, pessoal, essa foi a ideia de fatorial, né? Ele está logo na sequência quando a gente fala de princípio fundamental da contagem. Nesses casos aqui, a gente só viu o que é o fatorial, alguns cálculos de fatorial e a manipulação, porque a gente vai usar quando estiver falando de arranjo e combinação, ok? Então, por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.